O comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto, está nos estúdios da RTP no Porto. Boa noite também, Ricardo. Olá, boa noite, Cília. O referendo que já está marcado para o próximo domingo, de amanhã a 8 dias, vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver nada. Pelo contrário, vai criar uma incapacidade deste governo a resolver o que pouco ainda sobra de todo este imbróglio, porque temos dois cenários. Ou ganha o sim, isto é, o povo contra a decisão do Syriza, que já disse que vai apoiar o não naquilo que é o apoio da população a estas propostas dos credores, fica de alguma maneira derrotado, isto é, as pessoas dizem que os credores têm razão, ou pelo menos apresentaram uma proposta viável contra aquilo que era a posição do governo, e aí o Syriza, a partir desse momento, fica completamente descredibilizado à mesa das negociações. As pessoas não compreenderão como é que eles vêm agora defender uma proposta contra a qual estavam há uns dias antes e que, de alguma maneira, também não é compatível com aquilo que era a estratégia que eles tinham desenhado, apesar de quererem estar a dar a legitimidade desse mesmo referendo. Segundo cenário, ganha o não, apoiado pelo Syriza, e se ganha o não, então estamos na mesma sem uma solução para este problema, e dificilmente os credores vão aceitar essa legitimidade popular como um argumento acrescido para alterarem aquela que é a sua posição. E, portanto, Ricardo, mas deixa-me interromper-te, porque no meio de tudo isso que tu estás a explicar, há ainda uma questão, é que não houve autorização para a extensão do prazo de pagamento, ou seja, na próxima terça-feira, final deste mês, os gregos têm de fazer um pagamento ao FMI. Ora, se isso não acontecer, entram em incumprimento e então aí é muito mais complicado e o referendo aí não vale mesmo para nada. Não, eu penso que essa será mais uma etapa de adiamento. Nós já tivemos várias datas limite, se nos recordarmos, ao longo destes 5 meses, de vez em quando, nos noticiários televisivos, aparecia essa expressão da data limite para a resolução do problema com os gregos. Agora, a próxima data limite é exatamente o dia 30, mas aí já tivemos também declarações contraditórias. Já tivemos Lagarde a dizer que no dia 1, se os gregos não pagarem, entram em incumprimento, e já tivemos depois, mais recentemente, a mesma Lagarde a dizer que não era a primeira vez que alguém se atrasava nos pagamentos ao FMI e que não seria por isso que se derrubaria um problema, ou melhor, que não seria por causa disso que surgiria aí um problema absolutamente inultrapassável. Isto é, eu penso que, sobretudo agora neste cenário em que os gregos estão a tentar legitimar uma outra fase de negociação, não será por isso que os problemas se acumularão a um ponto de ser inultrapassáveis. Outra deadline, ou outra data limite, sim, e essa sim parece-me mais expressiva, é a do dia 20 de julho. No dia 20 de julho têm que ser pagos cerca de 3,5 mil milhões de euros ao Banco Central Europeu. E este valor, sim, tem um significado objetivo. É que até agora tem sido o Banco Central Europeu que está a manter a situação. Isto é, está a injetar dinheiro nos bancos, de maneira a que os bancos possam continuar a dar dinheiro à população. Ora, segundo as regras do Banco Central Europeu, no momento em que um devedor deixa de lhe pagar, esta contribuição do Banco Central Europeu para os bancos gregos torna-se inviável. E aí sim, o problema grego assume uma outra dimensão absolutamente incomportável. Falta saber se, nestas cerca de 3 semanas que faltam até essa data limite, essa outra data limite, alguma coisa acontecerá, nomeadamente à volta desta questão do referendo, que me pareceu apenas uma maneira do governo grego ganhar um pouco mais tempo, tendo em conta que neste momento não tinha condições para aceitar aquelas propostas e, por outro lado, sabia que os credores dificilmente mudariam essas propostas neste espaço de tempo. Ricardo, és também da opinião de que o governo grego é especialista em ganhar tempo nestas negociações? Sim, tem feito, já estamos 5 meses e 5 meses depois, a verdade é que os credores continuam a sentar-se à mesa das negociações, com mais ou menos paciência. Há pouco ouvimos dizer que já há muito pouca tolerância para com Varoufakis e percebe-se porquê. Ele tem uma atitude muito agressiva, muito provocadora e isso tem criado dificuldades acrescidas ao próprio governo grego. Se te recordares, há cerca de 15 dias houve uma tentativa por parte do governo grego de substituir o Ministro das Finanças como interlocutor com os credores.
incumpridores. Isso durou apenas alguns dias, porque a verdade é que Tsipras percebeu que Varoufakis lhe era útil exatamente para esse jogo de desgaste. Mas Tsipras também, a partir dessa data, começou a aparecer muito mais e começou a ter também muito maior protagonismo do que aquele que tinha até esse anúncio, pelo menos, não é? É verdade, Cecília. E isso que tu estás a dizer é muito pertinente, porque esse é também o momento em que o governo grego percebe que tem que deixar o plano técnico para ir para o plano político. Ora, e para ir para o plano político, a Grécia tinha que ir ao mais alto nível, isto é, tinha que ter o primeiro-ministro a falar com outros primeiros-ministros. E por isso é que houve também, da parte do governo grego, uma tentativa de fazer com que esta negociação não fosse uma negociação dentro do Eurogrupo, mas fosse uma negociação no grupo dos líderes de governos da União Europeia. E foi nesse patamar, digamos assim, que se chegou agora a este novo impasse. Não é já Varoufakis quem inviabiliza este acordo, é o próprio Tsipras, exatamente nessa tentativa de levar isto para o plano máximo da decisão e não de uma decisão técnica, onde os gregos percebem que facilmente seriam derrotados, mas ao nível da questão política. Até porque aí na questão política que se colocam algumas esperanças para os negociadores gregos. E era essa a minha pergunta que te queria fazer. Como é que politicamente o governo da Grécia está a ser visto quer pelos credores, quer também pelo povo grego, sendo que nós sabemos que há um grande apoio a este governo na Grécia, pelos gregos, mas também há uma corrida enorme aos bancos para levantar dinheiro, que quer dizer que confiam, mas... É verdade. Mas nesses dois planos que tu colocaste, há também divisões. Os credores não são um todo único. O FMI não está exatamente com os mesmos propósitos do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Do lado dos europeus, há uma tentativa quase que desesperada de fazer com que a Grécia não saia da zona euro. E percebe-se porquê. Não há um manual de emergência para essa situação. Ninguém sabe exatamente o que é que acontecerá no momento em que um membro sai da zona euro. Aliás, eu não sou especialista nesta matéria, portanto, o que eu vou dizer tem apenas a perspectiva de alguém que anda a acompanhar isto com o olhar de um jornalista, mas eu já vi escrito por várias vezes que não está sequer prevista a saída de um membro da zona euro. Estão previstas saídas da União Europeia, não está prevista a saída de um membro da zona euro. E, portanto, não há aqui um plano de emergência, não há aqui sequer uma perspectiva sobre o que é que acontecerá quando um membro sair. Ora, não é essa a perspectiva do FMI. O FMI tem aqui uma visão muito mais pragmática. Pagam, não pagam, entram na lista dos incumpridores. Há uma espécie de lista de incumpridores que tem vários países africanos, nenhum com esta dimensão da Grécia, mas, e também aí, para se chegar a uma situação limite, é preciso ficar anos sem pagar ao FMI. Isto é, o FMI tem também muita tolerância relativamente aos incumpridores, mas a verdade é que a sua estratégia é diferente. No outro plano que tu mencionaste, o plano do apoio popular, há também divisões. Há aqueles que estão claramente ao lado do Syriza e que aplaudem cada vez que o Syriza bate o pé e diz que não aceita algumas condições, mas cada vez mais é também visível a perspectiva dos gregos de começarem a perceber que esta estratégia de negociação do governo é uma estratégia que os está a colocar numa situação muito delicada. Quando hoje víamos imagens de pessoas a correr para as caixas multibanco ou a irem aos supermercados tirarem mantimentos com o receio de que daqui a alguns dias já não haja comida para comprar, isso certamente vai ter um efeito psicológico ainda antes do tal referendo do dia 5, pode fazer inverter completamente aquilo que as sondagens dizem até agora, que há um enorme apoio popular a este governo e a Tsipras em particular. Ricardo, esta noite vai-se discutir e votar também a proposta de referendo no Parlamento grego. O Alexis Tsipras irá discursar, será o último a falar. O que é que achas que vai acontecer no Parlamento? Também já ele um pouco dividido, mesmo com os partidos que suportam o Syriza no governo. Exatamente. Dentro do próprio Syriza há também já clivagens. E dentro do próprio Syriza também, claro. Exatamente, a facção mais extremista já começa a olhar com muita desconfiança para aquela que tem sido também a paciência de Tsipras com os credores e começa a haver pressão também para que o Syriza rompa de uma vez por todas a corda e anuncie a saída da zona euro e depois começa a negociar eventualmente também a saída da União Europeia. Esses membros mais radicais do Syriza e também alguns partidos que até agora eram mais ou menos simpatizantes do Syriza
Syriza ou que apoiavam este governo começam a ter posições um pouco mais radicais. Mas neste plano puramente parlamentar, Tsipras está relativamente tranquilo. Sabe que aquilo que vier dizer é, por um lado, coerente com aquilo que ele tem dito anteriormente e, portanto, ninguém o poderá acusar de ser zigue-zagueante relativamente a estas matérias e, por outro lado, ele sabe que tem ainda um apoio político substancial dentro desse mesmo Parlamento. Fora de portas do Parlamento é que está o problema principal. Como eu dizia há pouco, há dois barómetros que me parecem muito complicados para Tsipras. Um barómetro é o de uma sondagem feita há alguns dias que dizia que a maioria dos gregos está simpatizante com as propostas que os credores têm apresentado, isto é, acham que aquelas propostas não são propostas absolutamente inconcebíveis. O outro barómetro é o barómetro das pessoas que agora, começando a entrar em pânico, começando a tirar dinheiro das caixas multibanco, tentar colocar o seu dinheiro fora de fronteiras, quando confrontados com aquilo que eu há pouco dizia, supermercados sem comida nas prateleiras e um plano de contingência para evitar a saída de dinheiro das fronteiras gregas, isto é, as pessoas já não serem capazes de pôr o seu dinheiro a salvo, isso pode ter um efeito psicológico que retira completamente o apoio popular ao Syriza e, por consequência, a Tsipras enquanto Primeiro-Ministro. Muito bem, Ricardo, vamos perceber também o que é que dá esta reunião hoje no Parlamento e a proposta de votação para o referendo no próximo dia 5. Muito obrigada por ter estado connosco no Grande Jornal. Boa noite.